Boa noite, pessoal. Eu, advogado, atuo há mais de 11 anos. Eu sou especialista em direito de trânsito, sou especialista em direito criminal, eu sou especialista em direito civil, processo civil, tenho pós-graduação em direito eleitoral, né? Então, olha só, eu venho aqui agora como comentar os casos, tá, que tá acontecendo pelo Brasil, pela censura do Alexandre de Moraes. Quem está acompanhando as notícias e está vendo o que está acontecendo nos casos do Alexandre de Moraes. Ele vergonhosamente... Pega pra mim lá, tá pago. Ele acabou de intimar o Pablo Marçal para depor em 24 horas. Eu vou analisar esse caso aqui nessa live. Eu, como jurista, como advogado, como alguém que conhece a Constituição Federal, como alguém que conhece o processo eleitoral e como alguém que está indignado. Fazendo live? Como alguém que está indignado com a situação que está acontecendo. Eu vou contar o que aconteceu bem resumidamente. Ontem à noite, o Pablo Marçal teve no podcast do Vilela, do Inteligência Limitada. Então, o Pablo Marçal, ele postou um laudo que supostamente eu acho que é falso, né? Pelo que está acontecendo, a gente percebe que é falso. E esse laudo foi publicado nas redes sociais do Pablo Marçal. A gente percebeu que em questão aí de horas, 1, 2, 3 horas depois, eu acredito que os assessores e a equipe do Boulos, né, do candidato à Prefeitura de São Paulo, o Guilherme Boulos, entrou com alguma ação, né, com pedido de liminar para suspender, né, para retirada desse material publicado pelo Pablo Marçal, que seria esse suposto laudo. Certo, vamos lá. Pois é, não é falso. Na verdade, ele é de 2021. Beleza. Olha só, legal a informação que o Fernando tá falando. Eu quero falar o seguinte. Eu não vou entrar no mérito se é falso ou não. Nós vamos falar supostamente. Tá? Nós vamos falar aqui do cerceamento, da censura e da medida absurda que acaba de sair alguns minutos atrás, creio que uma meia hora atrás, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, agora ele está togado, ele está tendo a competência de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem nada a ver com as eleições, tá? Tem nada a ver como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, após tudo esse borbulho aí do suposto ataque do Pablo Marçal em decorrência da postagem do laudo, que é falso ou não, não sei. A primeira coisa que eu me indigno é o seguinte: se uma notícia, uma fake news acontece, ela acontece em todo o país, em todos os candidatos, em todas as cidades. Então, todos os Instagram deveriam ser barrados, não só o do Pablo. Outro caso. A retirada do laudo já seria uma medida coercitiva suficiente. Um pagamento de multa, uma indenização moral, também já estaria à altura, né, do dano que o
supostamente iria sofrer. Agora, a censura de novamente barrar as contas do candidato do Pablo Marçal, em decorrência dele postar algo que é verdade ou não, sendo que nós temos que pensar o seguinte: esse laudo, quem emitiu esse laudo não foi o Pablo Marçal. Se eu tenho certeza, como advogado, se a gente for fazer uma perícia médica no laudo, eu duvido que vai encontrar a assinatura do Pablo Marçal ali. Então a gente tem que pensar o seguinte: o crime de forjar documentos, utilizar documentos falsos, forjar assinatura, falsidade ideológica e aí por diante, isso aí teria que ter perícias, toda uma ação penal e inclusive o direito do contraditório da ampla defesa, direito do contraditório da ampla defesa, consagrado e previsto na Constituição Federal no seu artigo 5º, uma vez que o Pablo Marçal deveria poder se defender. E o Pablo Marçal, a gente tem que lembrar que ele apenas postou algo. Ele postar algo não quer dizer que ele falsificou esse documento. Ele apenas publicou um documento que chegou até ele. Isso não quer dizer que foi ele que falsificou, ou que forjou, ou que é falso. Então, uma das medidas coercitivas para impedir o prejuízo desse suposto laudo seria automaticamente a retirada do conteúdo. Compreende? Isso numa medida liminar. Isso eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes, de numa medida de urgência, com caráter de urgência, retirar esse laudo para prevenir um suposto prejuízo para o Boulos. Porque pode ser que o laudo seja falso mesmo. E eu acho que é, pelo que eu estou vendo. Agora é o seguinte: você derrubar redes sociais da pessoa sem comprovar que é falso, sem comprovar que a pessoa que falsificou, sem comprovar que a pessoa teve o dolo, a intenção de consumar um crime, de falsificação de documento, de falsificação de falsidade ideológica e outros crimes, de documento público. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Pablo Marçal tem direito de se defender. Além do fato do que se nós for começar a suspender sites, barrar sites, suspender contas do Instagram, do X, né, do Twitter, qualquer conta social, de redes sociais, da mídia, que postar fake news ou documentação falsa. Até semana passada estavam falando que o Pablo Marçal tinha sido preso por 4 anos e meio e condenado. Isso é mentira. Eu verifiquei. Pablo Marçal nem sequer foi condenado. Então, quem mentiu? Automaticamente os concorrentes dele também mentiram. E por que as contas desses cidadãos, desses candidatos não foram barradas e derrubadas? Se você perceber, eu falando, interpretando a lei, o prejuízo, o nexo causal, o que deu causa? A falsificação de um fato. Pablo Marçal foi preso. Pablo Marçal foi condenado. É o que a mídia, a imprensa e os candidatos estavam falando. Então, automaticamente, eles deveriam ter sido barrados e todas as redes sociais deles também derrubadas. Uma vez que seria fake news. Ou falsificação de documentação, enfim. Agora, pensa comigo. Se isso não é censura, ou melhor, é perseguição contra o Pablo Marçal. Olha, eu sou uma pessoa que estuda todos os dias. Não tem um dia na minha vida que eu não estudo. Então,
eu posso não concordar com o Pablo Marçal diversas vezes, mas eu gosto muito dele porque ele é uma pessoa que estuda muito. E eu sei a capacidade que ele tem de comunicação, de poder, de convencer as pessoas, de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Se tudo que ele atingiu até hoje, se esse movimento que ele está tendo em todo o país, ele está em primeiro lugar nas pesquisas disparado. Isso eu tenho certeza. Para quem não conhece como é que funcionam as pesquisas eleitorais, tem as chamadas tracks. As tracks são as pesquisas que os próprios candidatos fazem todos os dias. Cada candidato faz pesquisa sozinho, com mais de 30 mil pessoas todos os dias. E o Pablo Marçal está com mais de 45%. Agora, uma coisa, ontem eu assistindo o programa do Vilela, do Inteligência Limitada do Vilela, eu percebi o seguinte. Uma hora o Pablo Marçal falou o seguinte: eu não tenho medo do ministro Alexandre Moraes. O Pablo Marçal usou as seguintes palavras: eu duvido o homem, que tenha homem nesse país para derrubar a minha eleição. Pablo Marçal ali, ele mexeu a onça com a vara curta. Eu penso assim, Pablo Marçal é uma pessoa muito inteligente. O que ele está fazendo, eu espero que ele saiba o que ele esteja fazendo. Agora, mudando um pouco de assunto. Agora, mudando um pouco de assunto. O Alexandre de Moraes acaba de mandar uma intimação para o Pablo Marçal se apresentar na Polícia Federal em até 24 horas. Tô gritando tanto que minha voz tá ficando rouca. E esse meu grito é de indignação como advogado, como jurista, como intérprete da lei, intérprete da Constituição. Eu não passei mais de... Olha, eu me formei em 2013 e entrei na faculdade em 2008. Faz 16 anos que eu estudo direito. 16 anos que eu estudo a Constituição Federal. Eu não passei 16 anos estudando a Constituição Federal para um ministro vir rasgar ela agora. A Constituição Federal, ela é a nossa carta magna, é o poder maior de todos e que tem que ser usada e recebida e tratada como todos, da mesma maneira. Então, o maior absurdo que eu cito, a reportagem, eu vou escrever aqui, ministro Alexandre de Moraes acaba de intimar Pablo Marçal para depor até 24 horas na PF, Polícia Federal. O que seria isso? Isso é um absurdo. Nós estamos nas vésperas das eleições. Isso, em primeiro lugar, afronta o período eleitoral. A primeira coisa, o país depende das eleições. Os candidatos estão a um dia das eleições. Não é certo, não é viável e não está certo. Essa intimação de dentro de 24 horas o Pablo Marçal ter que se apresentar à Polícia Federal para prestar esclarecimentos. E olha só qual que foi a decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de usar. Pelo Pablo Marçal estar utilizando o Twitter. O Twitter ele está suspenso. O Twitter ele está suspenso há mais de um mês pelo
inclusive senhor Alexandre, ministro Alexandre de Moraes. Então, vocês percebem a perseguição política que está aqui? Várias pessoas tentam burlar o Twitter todos os dias, o tempo inteiro. E por que que agora, nesse exato momento, quando o burbulho estourou, quando o Pablo Marçal está disparado nas pesquisas, será que eles estão com medo? Será que a direita está com medo? Será que o Centrão está com medo? Será que a esquerda está com medo? O Lula, o Boulos, a imprensa? Sabe que hoje a imprensa é o quarto poder. A imprensa manda mais que os políticos. Agora tem uma coisa que manda mais que os políticos e que a imprensa é o povo. O povo pelas suas redes sociais. Eu aqui estou falando como advogado para dar a minha experiência jurídica, mas eu sou povo, eu sou cidadão, eu sou um civil. Então eu com a minha rede social consigo passar o meu vídeo aqui para, espero que a maior quantidade de pessoas possível. A minha indignação. A gente estuda 5 anos na faculdade de Direito para literalmente desaprender direito constitucional com o STF. Eu não posso me basear no meu trabalho, no meu escritório, no meu dia a dia, se eu for utilizar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque é uma mais absurda que a outra. Cada dia eles afrontam a Constituição Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele deveria ser o fiscal da lei. Ele deveria fiscalizar, proteger e honrar a Constituição Federal. E não é isso que ele está fazendo. Muito pelo contrário, ele está perseguindo uma pessoa. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser qualquer outro candidato. Pablo Marçal é a única pessoa nesse país que tem vontade, coragem e dinheiro. Ele é bilionário, ele tem dinheiro, poder suficiente para encarar o Lula, para encarar o sistema, para encarar a direita, para encarar o Tarcísio, para encarar o Ricardo Nunes, para encarar o Boulos, e eles estão desesperados. Esse é o problema. Ontem eu estava assistindo, eu fiquei às 4 horas assistindo o Pablo Marçal no Vilela. E assim, a hora que o Pablo falou aquilo lá, eu duvido o homem que vai barrar a minha eleição, eu pensei, se fodeu. Pensei, vai acontecer alguma coisa. A primeira coisa que imaginei que iria derrubar as redes sociais dele. Então, olha, tá na hora da gente fazer alguma coisa, mas a gente não tem muito o que fazer. Infelizmente. Agora o seguinte, eu tenho 7.000 seguidores hoje no meu Instagram. Isso que os meus seguidores são orgânicos. Então assim, eu sei que a maioria dos meus seguidores que vão assistir isso são de outros estados. E a grande maioria dos meus seguidores são do estado de São Paulo. Quem está me assistindo, quem assistir esse vídeo e for do estado de São Paulo, faz o M aí de 28. Olha, eu mostro a minha indignação do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, em obstruir as eleições, causar tumulto, né? E o pior de tudo, olha a base, a fundamentação que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para intimar o Pablo Marçal para depor amanhã. Ele tem 24 horas para se apresentar e para depor na Polícia Federal. E sabe qual foi a fundamentação que ele utilizou? Porque teve nos últimos dias movimentações no X. E o X está suspenso pelo país. Estão vendo o absurdo que está acontecendo? Eu quero que você assista esse vídeo e deixe a sua indignação e o seu comentário abaixo aí também.